Você clicou no vídeo por uma razão, então vamos diretos ao ponto. Estou no TradingView. Vão aos indicadores. E procurem por Trend Reversal Probability Calculator. Adicionem este indicador. Ele é útil porque pode ajudar-vos a detectar possíveis reversões antecipadamente, mas a verdadeira força vem quando combinam com confirmação extra em vez de confiar cegamente no sinal. Primeiro, vamos configurá-lo corretamente para que tenha um melhor desempenho nesta estratégia. Abram as definições do indicador a partir daqui. Verão que ele usa 11 médias móveis por padrão, com comprimentos de 10 a 200. Deixem as médias móveis de 10 a 100 como estão, mas mudem a mais longa de 200 para 144. Depois, mudem o comprimento do ROC para 20. Estes dois ajustes tornam o indicador mais adequado para a estratégia de reversão que vou explicar. Agora vamos entender o que este indicador está a mostrar. Podem ver um grupo de médias móveis no gráfico, e uma delas é mais grossa do que as outras. Essa média móvel mais grossa é o nosso principal ponto de referência que usaremos para a direção da tendência. O indicador também dá dois tipos de sinais. Um é o sinal de reversão, e o outro é o sinal de compra e venda que aparece dentro de uma tendência já estabelecida. Neste vídeo, vamos focar-nos no sinal de reversão, porque é aí que esta estratégia se torna muito mais forte. Agora sim, esses sinais normais de compra e venda dentro da tendência também podem ser úteis, mas precisam de outro filtro. Se tentarem tomá-los cegamente, ficarão presos durante condições de intervalo. Por exemplo, alguns desses sinais aparecerão enquanto o mercado está plano, e esses são exatamente os que querem evitar. Portanto, se alguma vez quiserem usar esses sinais de tendência mais tarde, devem adicionar algo como o Andean Oscillator ou o ADX para filtrar as condições de mercado plano. Mas por agora, esqueçam esses sinais. A estratégia principal aqui é capturar reversões de uma forma muito mais limpa. Então, vamos construir a configuração de reversão da maneira correta. Vamos combinar este indicador com o RSI, porque a divergência dá-nos um aviso antecipado de que a tendência atual pode estar a enfraquecer. Vão aos indicadores. E adicionem o RSI com as definições padrão. Agora, a primeira coisa que queremos é a divergência do RSI. Esta é a primeira pista de que o momentum está a começar a enfraquecer. Para uma configuração de baixa, o preço pode fazer o mesmo máximo ou um máximo ligeiramente mais alto, mas o RSI faz o máximo mais baixo. Isso diz-nos que o momentum de subida está a desaparecer e que a pressão de baixa pode estar a começar a construir-se. Mas isto é muito importante. A divergência sozinha não é suficiente. A divergência apenas vos diz que a tendência atual está a enfraquecer. Às vezes, isso só leva a um pullback. Às vezes, leva a um intervalo. E às vezes, leva a uma reversão completa. Por isso, nunca negociamos apenas com a divergência. A segunda coisa que queremos é que o preço cruze a média móvel principal mais grossa. Esta linha atua como um ponto de referência da tendência. Quando o preço está numa tendência de subida, tende a permanecer acima dela. Quando o preço está numa tendência de descida, tende a permanecer abaixo dela. Portanto, se o preço estava acima dessa linha e depois cruza abaixo dela, essa torna-se a segunda pista de que uma verdadeira mudança de tendência pode estar a acontecer. A terceira e última confirmação é o sinal de reversão real do indicador. Quando este aparece após a divergência do RSI e após o preço já ter cruzado a média móvel principal, então a reversão de baixa tem uma confirmação muito mais forte. Assim, a configuração de venda é muito simples quando a decompomos. Primeiro, o RSI mostra a divergência de baixa. Segundo, o preço cruza abaixo da média móvel principal. Terceiro, o indicador imprime um sinal de reversão de venda. Quando os três se alinham, a configuração de venda é confirmada. Nesse ponto, na prática, poderiam entrar numa posição de venda, colocar o stop loss acima do máximo do swing anterior e visar uma relação risco-recompensa de 1 para 2. Agora vamos para a configuração de compra. A lógica é exatamente a mesma, apenas invertida. Sente que todos à sua volta estão a beneficiar da inteligência artificial, mas não faz ideia por onde começar. Não espere mais, comece hoje mesmo. O nosso bot de negociação gratuito é simples de usar, alimentado por inteligência artificial, e pode render-lhe até 1% de lucro todos os dias. Mais de 50 mil membros já aderiram. Clique no link abaixo agora para obter acesso gratuito. Esta é a sua oportunidade de aproveitar o poder da IA e dar um passo em direção a um impulso financeiro. Primeiro, queremos divergência de alta do RSI. Isso significa que o preço faz um mínimo mais baixo, mas o RSI faz um mínimo mais alto. Isso diz-nos que o momentum de descida está a enfraquecer e que a pressão de alta pode estar a construir-se por baixo. Mas novamente, isto só não é suficiente, porque a divergência ainda pode levar apenas a um ressalto ou a um intervalo. Segundo, queremos que o preço cruze acima da média móvel principal.
Isso diz-nos que a estrutura pode estar a mudar e que o mercado pode estar a sair da fase de baixa anterior. Terceiro, queremos o sinal de reversão de compra do indicador. Quando este aparece após a divergência de alta e após o preço já ter cruzado acima da média móvel principal, então a reversão de alta tem uma confirmação muito melhor. Assim, a configuração de compra também é muito clara. Primeiro, o RSI dá divergência de alta. Segundo, o preço cruza acima da média móvel principal. Terceiro, o indicador dá um sinal de reversão de compra. Quando estas três coisas se alinham, a configuração de compra é confirmada. Nesse ponto, na prática, poderiam entrar numa posição de compra, colocar o stop loss abaixo do mínimo do swing anterior ou abaixo do nível de estrutura lógica mais próximo, e novamente visar uma relação risco-recompensa de 1:2. O que torna esta estratégia boa é que ela não depende de um único sinal. Ela constrói a negociação passo a passo. Primeiro, o RSI diz-vos que a tendência atual está a enfraquecer. Segundo, o preço a cruzar a média móvel principal diz-vos que o mercado pode estar realmente a mudar de direção. Terceiro, o sinal de reversão do indicador confirma que o movimento está a começar a tomar forma. Essa confirmação em camadas é o que ajuda a reduzir entradas fracas. E é também por isso que evitam muitas negociações más. Às vezes, o RSI dá divergência, mas o preço nunca cruza a média móvel. Isso significa que a tendência enfraqueceu, mas não o suficiente para confirmar uma reversão. Outras vezes, o preço cruza a média móvel, mas o sinal de reversão do indicador nunca chega. Isso significa que a mudança ainda não está suficientemente confirmada. Ao esperarem por todas as três, mantêm-se seletivos. Isto também vos protege de aceitar todos os sinais durante condições de mercado instáveis. Muitos traders fracos veem uma divergência e saltam demasiado cedo. Depois ficam presos porque o mercado estava apenas a fazer uma pausa, não a reverter. Aqui, estão a forçar o gráfico a provar mais antes de fazerem a negociação. Agora, claro, mesmo com toda esta confirmação, a configuração ainda não é perfeita. Nenhuma estratégia dá uma taxa de sucesso de 100%. Continuarão a ter negociações perdedoras, e isso é completamente normal. É por isso que a gestão de risco é tão importante quanto a entrada. Mantenham o vosso stop loss lógico, arrisquem apenas uma pequena parte da vossa conta numa única negociação, e nunca deixem que uma perda danifique gravemente a vossa conta. Portanto, no geral, esta é uma estratégia de reversão limpa. O RSI dá-vos o aviso antecipado. A média móvel principal dá-vos a pista da mudança de tendência. E o sinal de reversão do indicador dá-vos a confirmação final. Quando os três se alinham juntos, a configuração torna-se muito mais forte do que usar qualquer um deles sozinho. É tudo por esta vez. Se tiverem alguma dúvida, deixem-na nos comentários e responderei o mais rápido possível. E se ainda não subscreveram, subscrevam o canal e ativem o sino para não perderem o próximo vídeo. Vejo-vos no próximo, e boa sorte com as vossas negociações.